Olá, meus amigos, estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast, né, da Manutenção com Propósito. E, mais uma vez, né, eu estou muito feliz porque estou tendo a honra aqui de estar com dois convidados que eu admiro muito. Bom, então você já sabe que a ideia do nosso podcast é falar sobre manutenção. Então a gente vai trazer pessoas diferentes para conversar, para dar óticas diferentes, né, sobre vários temas. Então, assim, eu quero exercer o papel do curioso, né, que talvez vai fazer a pergunta que você que está assistindo o canal, que você que está assistindo o podcast, gostaria de perguntar. Então, é a oportunidade que a gente tem aqui de falar de manutenção de forma geral, mas também de conhecer várias empresas, vários diferentes trabalhos, né, que a gente tem na manutenção, porque a manutenção é muito versátil, né? Então, a gente trabalha anos e anos e dificilmente a gente vai falar que sabe de tudo, porque é um ramo muito, muito grande quando a gente fala indústria, transporte, turismo, né? E hoje eu estou convidando aqui dois grandes amigos. Eu vou apresentar rapidamente aqui, depois vou franquear a palavra para que eles possam falar um pouco aí da trajetória na manutenção, né? Já peço desculpa, já acabei de vir do trabalho, né? Trabalhei nessa noite, estou de férias agora, né? Tirar os 20 dias de férias, já estou tudo preparado aí para poder curtir com a minha família. E a gente está acostumado a trabalhar direto, né? Depois, quando a gente ralenta um pouco, a gente parece que tem alguma coisa errada, não tem, tá tudo muito calmo, porque a vida de manutenção ela é bem agitada, né? Bom, e aí hoje a gente está aqui com o Pedro Couto. O Pedro, ele é eletrotécnico, né? Tem um curso também técnico de automação. Ele trabalha numa empresa que eu admiro muito, que eu trabalhei há muito tempo atrás, acho que foi 2008, 2010. Ele vai falar um pouco do que ele faz lá, né? Eu lembro com muito carinho dos momentos que a gente trabalhou junto. Foi um prazer, satisfação purinha, cara bom. Naquela época eu trabalhava com mecânica lá, né? O Pedro já era da elétrica, eu vou franquear a palavra para ele falar um pouco do que ele faz lá, que faz desde aquela época, não sei quanto tempo, ele vai falar também quanto tempo que ele está lá. E aqui do outro lado está o Everton Félix, que é também eletrotécnico, tem pós-graduação em engenharia ferroviária, né? Fez logística também. Isso. Trabalha lá na MRS. Então, a oportunidade que a gente tem hoje de falar com duas pessoas que trabalham em ramos diferentes, né? Que trabalham com manutenção. Eu fiz o convite para o Pedro e para o Everton. Prontamente eles falaram que tinham disponibilidade. O Everton, acho que casou aí com uma oportunidade de estar mais tranquilo hoje. E sem mais delongas, eu vou convidar aí o Everton primeiro para falar aí um pouco da sua trajetória na manutenção e o que faz atualmente. Depois a gente vai falar de vários assuntos aqui nessa data. Beleza. Primeiro, agradecer pela oportunidade, Silvio, de ter convidado, estar participando desse podcast junto com ele, junto com o Pedro. Prazer em conhecê-lo também. Meu trajeto na manutenção foi um curso técnico, né, de eletrotécnica. Posso dizer que minha formação praticamente é ferroviária, porque eu já saí do curso técnico em ferrovia e estou em ferrovia até hoje. Então, assim, já são 15 anos em manutenção ferroviária. Legal. Então, assim, trabalhando com sistema de sinalização, né, ferroviário, licenciamento de trens, subestação, energia, telecomunicação. Então, venho trabalhando ao longo desse período aí na manutenção, tanto preventiva, corretiva, no dia a dia aí na manutenção junto com a equipe. Legal. A sua função lá agora, você está como especialista ferroviário, né? Isso. Comecei como estagiário, né? Assim, não na empresa que eu estou atualmente hoje. Trabalhei 3 anos em outra empresa. Na empresa que eu estou hoje, comecei como eletricista. E aí fui para técnico líder e hoje como especialista ferroviário. Poxa, legal. É sempre legal ver histórias da galera que começa numa função e tem a oportunidade, né, de evoluir, de crescer, de evoluir de cargo, né, de aprender, sobretudo de aprender. Isso a MRS é conhecida, né? Não só quando a gente vai para a praia ali para região Costa Verde. Eu estava comentando aqui nos bastidores que eu falei assim, olha, o Pedro ele trabalha no teleférico e para mim a MRS ali, quando eu vejo, quem nunca quando foi na praia não ficou contando quantos vagões tem lá o trem, né? Mas vamos lá, Pedrão. Fala um pouco aí sobre você, sobre o que você faz lá no teleférico, lá no bondinho. Bom, boa tarde, né? Não sei o horário mais. Assim, primeiramente, antes de agradecer o Silvio, eu queria fazer uma homenagem, não querendo invadir a fé de ninguém, tá? Quero fazer uma homenagem
a Deus, porque se não fosse Deus eu não chegaria onde eu estou, né? Que para mim o degrau que eu alcancei, eu só tenho mesmo a agradecer a Deus e Legal. as pessoas que Ele colocou, né, em toda a minha trajetória, que me ajudou, que foi ferramenta na minha vida. Foi uma ferramenta de Deus que Ele usou na minha vida. Então, essa primeira homenagem eu quero agradecer a Deus, tá bom? Faz todo sentido. E agradecer agora, Silvio, a você pelo convite, né, de estar aqui fazendo esse podcast. Para mim isso é importante pra caramba, né? Acho que vai contribuir muito, não só desse canal com você aqui agora para a gente, mas com outras pessoas que vão assistir, né? Acho que vai ser um input para outras vidas, né? Legal. Bom, assim, eu não comecei diretamente na parte técnica, né? A parte elétrica. Eu trabalho no Pão de Açúcar, né? Um caminhão aéreo. Trabalho lá há 24 anos e meio. Quando eu entrei lá, eu entrei como auxiliar de serviços gerais, né? Ou seja, entrei varrendo o chão, servente, né? E, assim, pô, muito legal. Não tenho, em todas as etapas que eu passei, eu tenho muito orgulho por onde que eu passei, os setores que eu passei. Então, assim, fiquei mais ou menos 1 ano e pouco, né? Como auxiliar de serviços gerais. E aí, assim, sempre olhando para outras áreas, né? E sempre, assim, hoje acho que eu sou menos comunicativo, mas antigamente eu acho que eu era muito mais. Era mais. Não sei se foi os desafios, né, que foram aumentando, né? Parece que eu fico ficando um pouco retraído. Ou para essa sabedoria, né? A gente vai falando menos, escutando mais. Pode ser, né? Se for isso, tá ótimo. Aí entrei para a área civil, né? Comecei a trabalhar como auxiliar de pedreiro, né? Fiquei mais 1 ano e pouco. E nisso eu fui, assim, conhecendo mais as pessoas da manutenção, né? Fazendo bastante amizade. Aí entrei como servente, fui para auxiliar de pedreiro. E aí eu consegui amizades na parte da eletroeletrônica, né? Aí fui para a elétrica. Sabia de nada, né? Só carregando maleta, limpava a calha, o que pediu, eu ia fazendo. Gostei, só que eu não sabia nada ainda. E ele gostou do meu trabalho, não só ele, como um outro carregado, né? O Jeová, que eram 2. E aí, vou resumir, senão vou ficar muito tempo aqui para aprender podcast. Aí, enfim, fui ficando na elétrica, né? Teve outras pessoas aí, teve várias pessoas que passaram pela minha vida que foi uma bênção na minha vida. E aí fui ficando, passou 1 ano, aí comecei a fazer curso de eletricista, né, no Senai. Aí fui auxiliar de eletricista, depois fui eletricista, 1, 2 e 3. Aí nisso eu fui a técnico de elétrica, né, eletrotécnico. E aí mais para frente um pouco eu fui a vaga de coordenador, né, fui a coordenador. Só que aí a empresa mudou a estrutura, né, que foi reestruturado os cargos, aí tem um coordenador, que ele é o coordenador geral, e agora eu sou supervisor. Ou seja, eu passei um tempo, ainda estou aí aprendendo, então para mim isso aí está sendo um aprendizado até hoje. E estou aprendendo, Estamos, né? A gente sempre tem o que aprender. Eu vi essa semana. Nada, relaxa. Tem que dar uma cortada, senão demora muito. A ideia é a gente falar um pouco mesmo da nossa evolução, né? Sim. Eu vi essa semana uma frase, foi que ninguém nasce sênior, né? A gente precisa de oportunidades quando acreditam na gente, né? A gente recebe alguma confiança, algumas pessoas fazem apostas e é muito legal quando vê que dá certo. E com certeza vocês dois são exemplos de técnicos que deram certo, que estão há bastante tempo. Quando eu comentei do Everton, né, de uma empresa que dá valor, né, que capacitam seus funcionários, que dão oportunidade, né, para quem desponta aí, né, com qualidade na área da manutenção. Bom,
Atualmente, estava conversando um pouco off aqui com o Everton. O Everton falou que meio que mudou há pouco tempo, né? Tem quanto tempo que você mudou? Tem 7 meses. 7 meses que você saiu do cargo de supervisão para parte de especialista, Isso né? aí, correto. Saí da supervisão, né, de técnico líder, e aí hoje estou num cargo de especialista ferroviário. Puxa, legal. E como é que está sendo essa adaptação à nova função? Então, assim, é aquela famosa virar de chave, né? Então você sai daquele âmbito que você tem que colocar a mão na massa ali e resolver os problemas que aparecem no dia a dia, e hoje você está mais para tentar prevenir, treinar a equipe, assim, antes que o problema realmente aconteça, né? Você dá essa base, e muito também na questão de, aí vai, né? Investimento, material, orçamentário, treinamento de equipe. Então, assim, você sai da parte de execução e mais na preparação da equipe em si. Legal. Uma das coisas que eu observo, né, que a gente entra como auxiliar, né? Não sei se existe isso ainda hoje, não vejo mais falar de meio oficial, não é muito mais, a gente não costuma ouvir isso mais, né? Não sei se essa função foi abolida, mas na minha época de garoto tinha lá o meio oficial. O cara começava como ajudante, era meio oficial, depois eletricista, técnico, encarregado, supervisor. E conforme você vai assumindo essas cadeiras, né? A gente tá começando ainda, a gente vai aprendendo que a gente precisa olhar o negócio de uma maneira mais abrangente. E tem tudo a ver com manutenção com propósito, né? A gente olha para os ativos com uma maneira diferente. Eu acho que é questão de tempo. Até o oficial de elétrico, o oficial mantenedor, o mecânico, quando ele olha de maneira diferente para o ativo. Então, manutenção com propósito, eu costumo falar, não adianta você falar o que tem que fazer. Sim. Né? Você tem que falar o porquê fazer. E como é que é a relação, embora o Pedro está com uma equipe lá, né? Que você tem uma equipe, né? Sim. Nós somos espelhos para as nossas equipes, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco aí, né? Sobre a importância em 2 pontos. Uma é a importância do trabalho que vocês fazem lá. Então, exemplo, dá algum exemplo de algum caso que você trabalhou que foi importante, uma ação, talvez uma ação corretiva ou uma melhoria. E aí, Pedro, você consegue lembrar de alguma coisa assim que você trabalhou que foi talvez a troca de uma cabine lá em 2010, eu acho, salvo engano, né? Ou alguma... O que você consegue destacar aí de uma coisa que você fez lá que teve relevância e que foi uma entrega legal pro negócio? Uma das coisas que você citou aí foi, no caso, não somente as trocas das cabines, né? Porque tivemos as trocas das cabines, acho que foi em 2008, um tempinho atrás, eu não lembro a data exatamente a data, mas quando foi a troca realmente do sistema, porque primeiro foi trocado as cabines, para depois você mudar o sistema que era sistema controlado que na verdade era os motores lá eram AC e DC, né? Uhum. A tensão final, o olímetro final era DC do motor. Então isso foi trocado somente para motor AC. Então com isso você trocou todo o sistema, automatizou tudo, né? Porque não era CLP antigamente. Hoje você tem controle de CLP, tudo mais. E para mim assim foi um desafio bom, porque trabalhamos com 2 suíços, né? Na verdade foram 4 suíços, mas diretamente com a gente na área de montagem, eu trabalhei com 2 suíços, o Benner e o Rui. Cara, os caras falavam alemão. Né? E aí o meu diretor, né, o Diego, não posso falar o nome, ele falou, pô, Pedro, você e Renato vão trabalhar com o Benner e o Rui. Eu falei, cara, como é que eu vou entender esses caras? Né? Os caras só falam alemão. Eu tô falando português agora, né? Um pouquinho. E aí, assim, para mim foi um desafio, porque no início você tinha que conversar fazendo... Falar em sinais. Né? E aí o Benny, era um cara super bacana, mas na língua dele, mas eu não entendia. O Rui, não, desculpa, Jerry. O Jerry, ele era suíço, mas ele falava em espanhol. Que é mais próximo, né? Então eu conseguia entender. Tinha coisas que, o Pedro, então, não estou entendendo. Não hablas. Não habla, não entendo. Não speak English. Aí ele me chamava para um canto, tentava me explicar de novo, e aí eu consegui entender o que ele estava querendo. E, enfim,
conseguimos fazer toda a montagem do sistema, todas as ligações. Eles confiaram a gente, esse sistema, porque eles foram para poder fazer as ligações, né? Todos os cabos, né? Cabos de comando, todos os cabos de sensores, isso quem iria fazer seriam eles. Mas ele confiou isso a mim e ao Renato. E a gente conseguiu entregar. Toda vez que eles olhavam lá, o esquema estava tudo certo. Cara, isso para mim foi top. Foi top demais. Maneiro. Né? A gente conseguiu entender o que os caras falavam e eles saíram daqui aprendendo a minha língua, né? E eu não aprendi deles até hoje. Mas, enfim, para mim foi um desafio muito bom. Eu tive uma breve passagem lá no teleférico, né, com o Pedro. Eu era da oficina mecânica, só que eu ficava perturbando lá na oficina da elétrica, né, porque eu gostava. Eu lembro que bons momentos, né? Não tem como, cara. A gente fazia uma inspeção lá toda semana, que era ficar em cima do teleférico, né, com o estetoscópio para ouvir rolamento, né? Hoje eu não subo naquilo por nada, porque acho que, como eu engordei muito naquela época, não tinha medo, né? Mas não tinha como tu ficar estressado, né? Era bem legal. Legal, Pedro. Realmente, quando você vai lá hoje no teleférico, você tem lá as cabines antigas, né? Lá para exposição. Esses dias eu tive lá, comentei com você, até te mandei uma foto. Fui com parte da minha equipe lá caminhar, quase morri, né? Ainda bem que tiveram paciência comigo, mas lá, além de você consegue ter uma trilha lá legal, né? Eu queria ter... A gente tá vendo de conseguir fazer uma visita técnica lá para mostrar um pouco como é que funciona, né? Essa parte que você falou da geração, né? Que era um motor AC e com acoplador, né? Que gerava aí o mecânico... Essas curiosidades que a gente tem, né? Que quando eu me sinto como que se diz? Quando eu vou lá com alguém, eu me sinto guia, né? Falo assim, olha, isso aqui funciona. O cara não tá nem aí. O cara tá aqui olhando pra paisagem, eu tô querendo olhar pro cabo, não, que o cabo de 2 polegadas, né? Mas legal. E você, Everton? Então, eu não vou citar muito algo que assim, realmente fiz, mas o propósito em si, né, da nossa, como o tema, né, do podcast, o propósito da nossa manutenção, né? Embora a gente não trabalha com transporte de passageiros, né? Mas a gente tem uma influência direta na comunidade, porque a gente passa por centro urbano, tem divisa ali de perímetro, então assim, de uma forma ou outra tem agentes externos que envolvem, né, dentro da manutenção e o propósito da nossa manutenção. Rolou até no grupo essa semana da empresa, meu gerente mandou lá, não sei se vocês ficaram sabendo de um acidente que teve na Índia, em junho. Não fiquei sabendo. Acho que foi no dia 2 de junho. Caramba. Que teve um acidente lá, onde morreram mais de 200 e poucas pessoas e mais de 1.000 pessoas feridas, por conta de um fio invertido. Caramba. Então, assim, aí eu acho que traz até qual que é o propósito realmente da manutenção, né? Assim, um fio invertido, que o estrago que pode ser feito. Então, assim, realmente a gente tem que dar muito valor àquilo que a gente está fazendo. Seriedade, e o que você né? comentou, né? Por que eu faço isso? Por que eu tenho que fazer dessa forma? É realmente conhecer o ativo que eu estou trabalhando. Não simplesmente, todo mundo faz assim, eu vou fazer assim. Mas por que eu tenho que fazer? Por que tem que ser dessa forma? Então, acho que o propósito maior da manutenção com seriedade é essa, né? Deixar o ativo confiável para aqueles que utilizam, né? Exato. Eu acho que cabe a nós, né, que exerce algum tipo de liderança, a gente tentar colocar o foco na importância das preventivas. Porque, às vezes, a gente acaba caindo no erro de não dar valor, porque, assim, está funcionando. Mas e aí? Está funcionando por quê? Por isso que a gente estava falando de indicadores, né, aqui antes de começar o podcast. Cabe a nós, a gente tem a oportunidade de sempre colocar o holofote na manutenção, né? Dar valor a isso. Sim. Porque quando você faz a manutenção muito bem feita, os indicadores acabam mostrando menos quebras, menos falhas. E isso talvez seja a forma mais legal da gente conseguir motivar a equipe. Tem um pensamento técnico, né? Eu costumo falar que... eu comentei isso com o Everton, eu falei, teve um amigo meu que eu comentava assim, mas o técnico tal tá disposto, ele tá animado. Aí o cara falou assim, não, porque acho que ele arrumou uma dívida. Tá com boleta a mais para pagar. Comprou um carro agora ele...
Mas vocês são exemplos disso, né? De pessoas que se importam com o sistema, que se importa com a manutenção, sabe o valor. Eu não sei profundamente o que você falou sobre o acidente, não sei qual foi a causa. Foi um fio invertido numa manutenção lá na sinalização ferroviária. Caramba. Aí jogou um trem para cima do outro. Meu Deus. Então, assim, lá, vamos tentar colocar a luz aí sobre o que a gente faz, né? Quando você pega lá no teleférico, a gente não tem nenhum caso que veio à mídia de algum acidente, né? A manutenção lá é feita com bastante qualidade. Correto. Só que não é porque não aconteceu que não vai acontecer. Então, assim, o cara entra na subestação, a pessoa é uma pessoa divertida, alegre, mas a gente tem que saber separar. O que a gente faz lá é uma coisa muito séria. A gente trabalha com manutenção e é uma coisa muito séria. No meu ramo, que trabalha com subestação, às vezes a gente não tem a chance de ter um segundo erro. Geralmente o erro pode ser o último, né? Verdade. E aí, falando de manutenção com propósito ainda, né? Já que eu aproveitar que o Everton puxou o assunto do manutenção com propósito, uma das coisas que eu acho que a gente aprende com o decorrer do tempo é que é importante a gente saber qual é o propósito do nosso negócio. Então, a gente tem que alinhar as nossas expectativas com a empresa com a qual a gente trabalha. Então, a gente gosta muito do ativo, eu queria ter o melhor CLP, só que às vezes eu não preciso daquele equipamento que custa um valor tal para uma função mais básica. E aí, como é que foi essa... Como vocês têm mais ou menos a mesma carreira que a minha, então eu também estou estudando e tudo mais, como é que foi essa mudança de chave? Vocês acham que você conseguiu ver de uma maneira diferente as coisas? Quando você saiu de ser um oficial de elétrico, um oficial eletrotécnico, o técnico que virou um especialista ou virou um supervisor, vocês conseguem aí falar um pouco sobre essa mudança de chave? O que vocês conseguiram de perceber de diferente? Igual eu perguntei para o Everton, que saiu lá da supervisão e virou especialista, ele mostrou algumas diferenças, mas um pouco antes, como é que vocês conseguem enxergar a manutenção e as responsabilidades hoje? Fala aí, Pedro. Bom, hoje eu tenho uma equipe, né, como eu falei, né, que trabalha comigo, equipe muito boa, então de parabéns. A gente sai na pancada, né, internamente, fechou a porta lá, normal. Pancada come, mas resolve quando abre, quando sai, opa, tudo bem, galera, mas todo mundo feliz mesmo, sinceramente, né, todo mundo bem sincero. E a gente resolve. Hoje eu estou mais na parte de administrativo, né, do administrativo. Para mim foi uma grande mudança, porque eu era de campo, fazendo manutenção. Cara, eu gosto de fazer manutenção. Eu gosto dessa área de campo. Não quando eu gosto do administrativo. Para mim, essa virada de chave para mim está sendo importante. Aliás, toda essa... Para mim, até hoje, na minha vida, eu estou na virada de chave. A chave está virando, né? Uma seletora com 10 posições, né? Entendeu? Então, assim, para mim, todo ano tá tendo uma novidade. Não teve um ano que eu fiquei parado, assim, só numa situação e que eu fiquei numa zona de conforto. Então, eu sinto que a chave ainda não parou de girar, está girando. Só que hoje, com uma velocidade diferente e com impacto assim, maior, né? Por que eu estou falando isso? Trazendo, no caso, mexendo com o meu psicológico, muito. Porque, cara, é muito bom. A máquina não te dá problema. Aliás, a máquina te dá o problema, tu resolve. Mas é mais tranquilo, né? É mais tranquilo. Exato. Agora, você lidar com escala, pessoas, orçamento, isso aí, irmão... É um desafio, né? É um desafio, tá? E assim, eu tento fazer o meu melhor, né? Já ganhei bastante parabéns, né? Também alguns puxões de orelha. Normal. Normal, né? Eu acho que tem que ter puxão de orelha mesmo. Senão... Feedback contínuo. Contínuo, Então, assim, cara, pra mim tá novidade até hoje, tá, Silvio? Pra mim essa virada de chave ainda não parou, não. E legal, antes de franquear a palavra ao Everton, que como a gente é de campo, então a gente sabe as dores, né? A gente conhece o técnico que a gente manda fazer atividade e já passou por lá. Sim. Então você entende quais são as dificuldades, você sabe aquilo que dá para fazer, o que não dá para fazer, né? E a diferença a ótica que você tem hoje, com certeza é uma ótica maior. E talvez passar isso para os técnicos, né? Tentar sempre compartilhar, ver de uma maneira diferente. Às vezes a gente é muito reativo quanto... será que a gente compra a ideia, mesmo que não seja sua? Deu para entender? Exemplo, a gente como profissional,
nem sempre o que a gente vai estar fazendo é a nossa ideia vontade. inicial. Com E essa certeza. maturidade tem muito a ver com o tempo também, né? A gente que já passou dos 30, né? Eu acho, todo mundo que já passou dos 30. Alguns. Hoje a gente pensa dessa forma, né? E aí auxiliar as pessoas que estão começando agora na empresa que tem jovem aprendiz, né? Pessoas novas, a molecada boa que está vindo aí cheia de energia, eu acho que tem muito a colaborar para fazer com que essa galera consiga olhar de uma maneira diferente para a manutenção. Fala aí, Everton. Então, igual como o Pedro comentou, né? Acho que a gente está muito voltado lá desde a raiz, né? Desde a execução, sempre lá trabalhando, mão na massa, resolvendo problemas, pepinos do dia a dia. E realmente essa virada de chave é complicado quando você muda para um cargo de liderança que você tem que gerenciar todos os problemas e não somente aquele que você está atendendo. Você tem que gerenciar como um todo. E quando você sai, aí você muda de novo, aí você já vai para a parte administrativa, então você não tem mais que se preocupar com o atendimento, você tem que se preocupar em prevenir que aquilo aconteça, trazer soluções, melhorias, engenharia, tecnologias, para poder estar prevenindo que essas falhas aconteçam. Então, assim, é sempre uma evolução, né? Esse mudar de chave eu acho que vai ser contínuo, né? Assim, Verdade. independente da área de atuação, acho que todo cargo ele é mutável, né? Você sempre está vendo uma coisa nova, tecnologia nova que aparece, então você tem que estar sempre se adaptando, sempre buscando conhecimento daquilo que você está fazendo no dia a dia. É verdade. Eu tô vendo uma série com a minha esposa na Netflix, né? Dark, não sei se vocês já viram, mas é uma... Eu acabei de me formar em física, né? Então me amarro nesses assuntos e tudo mais. E aí, nessa série, ele consegue voltar no passado, falar com ele mesmo. Se você pudesse voltar no tempo agora, imagina. Né? Imagina você lá com o nosso nível de sinceridade é enorme, né? Rapaz. Se a gente pudesse voltar, eu costumo falar pro meu filho, né? A gente sempre faz essa pergunta. Se eu pudesse voltar no tempo agora, eu daria alguns conselhos para mim, só que eu só sei porque eu vivi, né? E a gente não tem como voltar no tempo e mudar a nossa forma de fazer, mas daqui para frente a gente consegue traçar, né? A gente consegue... Imagina que daqui a 10 anos você estaria se perguntando qual é a decisão que você estaria tomando hoje. Eu acho que é importante também a gente estar um pouco mais tempo nessa área, compartilhar com os mais novos, né? O que o mercado hoje espera de um profissional? Exemplo, a gente tem oportunidade em tudo. Não importa a área. Sim. Às vezes você entra numa área da manutenção e você fica mirando os seus olhos para uma outra área. Exemplo, lá quando eu trabalhava com o Pedro, eu estava numa oficina que trabalhava com mecânica e estava lá com o olho grande de trabalhar com elétrica. Mas a gente tem a oportunidade de fazer melhor em qualquer área. Eu citei esses dias lá no LinkedIn, eu fiz um artigo sobre a forma que você dá um relato, por exemplo. Se o meu coordenador hoje me pedir para uma informação, eu posso entregar uma informação básica ou eu posso processar. E talvez isso seja um grande desafio hoje, né? Não adianta a gente monitorar tudo, né? Estava falando sobre máquina de chave e tudo mais, e não fazer nada com isso, né? Então a gente tem muita oportunidade, as ferramentas hoje estão bem abertas para a gente consegue ter bastante material com o podcast, e a expectativa é que o podcast sirva para isso, para que, se a gente conseguir pegar uma pessoa que viu o canal, que viu a nossa conversa e se atentou para alguma coisa dentro da sua equipe ou como profissional e melhorar um pouco, acho que já vai valer a pena, né? Falando sobre a equipe ainda. O fato de manter uma equipe unida, ela é um desafio, porque são pessoas que pensam diferente. Quais as características de um líder para você que fazem a diferença, né? Hoje a gente escuta muito o papel do líder inspirador, né? Quais são as características de um líder de uma equipe para vocês que são relevantes e que trazem resultado? Então, eu passei por alguns líderes nessa empresa na qual eu trabalho, né? E quando chegou a minha vez, eu tentei pegar aquilo que eu entendia, que era de melhor de cada um, e tentar a forma, porque a liderança, assim, não é uma receita de bolo, né? Você não faz assim, você vai lá, você vai fazer isso que vai dar certo. Talvez o que eu faça pode dar certo, para o Pedro não vai dar, o que ele faz pode dar certo, para mim não vai dar. Então, acho que é muito da pessoa, e o principal é conhecer quem ele está liderando. Eu acho que é realmente conhecer as pessoas que ele tem, onde que elas podem atuar. Eu acho que esse é o principal. Acho que é conhecer realmente a
a equipe no dia a dia ali. Porque tem pessoas que quando chega você já sabe só pelo olhar dela que ela não está boa para trabalhar no dia. Aí você já tem que separar aquele cara, trocar uma ideia, conversar, jogar para uma outra função mais administrativa, tirar do campo. Eu acho que essa percepção diária é o que vai fazer o líder. Não tem a receita de bolo, como eu falei. Acho que é o dia a dia. Um dia você vai ser inspirador, no outro dia você vai cobrar, no outro dia você vai agir de uma outra forma. Acho que... Mudar o time, né? Dependendo do que as entregas, né? Acho que vai mais do dia a dia da equipe em si. Esse pensamento de que a gente está construindo junto facilita as coisas e é uma verdade. Eu costumo falar, se você desenvolve pessoas, né? Desenvolver pessoas. Às vezes a gente tem que tomar uma escolha. Você vai para a parte de gestão ou vai para a parte técnica, né? Uma das coisas que eu percebo é que se você não quer ter uma vida profissional técnica medíocre, o que eu digo como medíocre? Na idade médio mesmo, tá? Às vezes o cara ele se contenta em ir bater o ponto, bate 7 horas, sai 5 horas, ele tá tudo legal. Esse cara é muito tranquilo, porque esse cara não se preocupa igual todo mundo, né? A ideia do cara bate o cachê e acabou o problema. Às vezes a gente vê conselho de pessoas que falam assim, cara, você se importa demais, né? E essa galera que só reclama, que às vezes tem que passar aqui, sair por aqui, esses caras que só reclamam sempre tem sempre tem um problema para cada solução, né? Sempre tem uma desculpa para cada solução. E quem olha para manutenção com olhar em resolver, sempre busca melhorias, né? E a gente, como líder de uma equipe, a gente tem a oportunidade de botar a mão e fazer a diferença de uma forma maior. Porque se você tiver profissionais bem treinados, autônomos, você vai conseguir alcançar coisas maiores e mais relevantes, né? Então, eu costumo falar que eu quero ter os dois, né? Eu quero ser bom tecnicamente e ter gestão de pessoas para poder alcançar evoluções, né, no processo e ter ações relevantes. Eu acho que quando a gente percebe que nós fazemos parte de um braço, né, a gente é liderado e a gente lidera. Então, vamos ser o líder que a gente... Vamos ser o liderado que a gente quer ter embaixo, né? Acho que faz muito sentido isso, né? Bom, gente, falando um pouco de pessoas, né? Das nossas equipes. Agora falando um pouco ainda, aprofundando um pouco mais na parte técnica. Como eu falei, o cara que chega lá no teleférico, ele olha para lá, ele se pergunta várias coisas. O cara que vê o trem passando e fica lá na praia, igual a mim, contando vagões. Posso falar errado, tá? Mas eu não vi o número certo, não. Já vi 120 alguma coisa. 136. 130. Tem o número certo? Tem. Então eu perdi a conta todas as vezes. Todas as vezes que eu fiquei contando o vagão lá, eu perdi as contas. Eu tive a oportunidade de trabalhar num virador de vagões, né? No caso, num paradão. Fui contratado para trabalhar lá no Porto. Tem bastante tempo também, que eu achei incrível, né? Que na minha cabeça, que para mim isso já é uma curiosidade, né? Como é que é feito o descarregar aí do minério ou do que tem lá nos vagões? Realmente é no virador, né? Se for heavy haul, né, lá do minério, ele realmente são viradores de vagão. Dupla de locomotiva, de vagões, param no equipamento e o equipamento realmente tomba o vagão de cabeça para baixo para escoar o minério. E aí cai num fosso lá, né? E aí vai por correia transportadora. E aí já mais voltado para a parte do porto em si, né? E essa forma de exemplo, do minério, quando ele sai dali e já vai automaticamente para algum local, já vai para algum navio, para algum espaço? Não, geralmente ele é estocado. Ele é estocado dentro do pátio, né? Do porto. E depois ele é feito o transporte por correias até chegar no navio. Entendi. Mas essa assim, não é muito a minha área, né? Porque eu sou mais do transporte. Entendo. Aí a partir do virar do vagão para lá e já é mais com porto mesmo, né? Já Perfeito. Você estava falando aqui um pouco antes de começar de que você trabalha com multidisciplinar, né? Então, acaba com... Você fala de vias, né? Com a parte de telecomunicação. Sim. Então, assim, no que você faz lá hoje, você trabalha tanto com a parte do... Fala assim, de grosso modo, tá? Porque eu não entendo ainda lá do que vocês fazem, né? Tem a visão lá do Metrô Rio onde eu trabalho. Mas como é que funciona essas partições aí? Qual é a área que se atua ali? Então, hoje na MRS, né? Ela é dividida por regiões. Então, tem Minas, Rio e São Paulo. E dentro dessas regiões ainda é dividido por coordenações.
Eu trabalho na coordenação da malha, juntou, né, a eletroeletrônica e a via permanente de um tempo para cá. Então, hoje é uma coordenação só. E a gente cuida tanto da parte aí, mas dentro da coordenação é dividido, né? Tem funcionário que permanece via permanente e eletroeletrônica. Da parte de eletroeletrônica, a gente cuida tanto de telecomunicação, sinalização ferroviária e a parte de energia, né? Que é a distribuição de energia ao longo do trecho para poder alimentar os abrigos de sinalização. Então, assim, realmente é multifunções, né? É multidisciplinar, né? Você trabalha com tele, você trabalha com energia, você trabalha com mecânica, então, assim, aí é o que eu falei, né? Tem sempre que estar buscando conhecimento e estudando um pouco mais, né? Para poder dominar a área de atuação. Ô Pedro, e lá no Teleférico a gente sabe que, né, parte do turismo ali, tá todo mundo comentando sobre uma tirolesa que parece que vai ter lá. Conta um pouco aí, Pedro, assim, qual é como é que está sendo lá agora a sua continuação do seu trabalho, né? Você tem alguma atuação nessa implantação ou uma empresa terceira que vai implantar essa tirolesa lá, esse projeto que vai ter lá? Cara, assim, em relação às empresas, tem uma empresa responsável, né, que fez todo o projeto da tirolesa. Não queria entrar muito a fundo, porque são muitos detalhes e eu posso me perder nesses detalhes. Claro. Mas, assim, na parte de elétrica, né, que está envolvendo a tirolesa, eu participo diretamente, né? E, no caso, o projeto dos quadros de alimentações dos comandos de tirolesa. Esse projeto todo passa para mim, legal, para eu poder fazer a revisão, ver como é que está a parte de elétrica, né? A parte de eletrônica já está com o meu coordenador, que é o Antônio, e o Alex, né, que é o supervisor da área de eletrônica. Então, assim, tenho participado diretamente, né, já do projeto de elétrica, e estamos já aguardando aí alguns passos aí para poder ver quando que a gente consegue inaugurar essa tirolesa aí brevemente. Você vai descer de boa de lá, Pedro? Vou. Meu sonho. Cara, vai ser a cobaia, o primeiro? Vai ser inauguração, né? Inauguração, né? Meu sonho. Ainda mais que quando chegar aqui, diz que você está bem atarefado de trabalho mesmo. Desce de lá. Irmão, quero descer nessa tirolesa agora. Eu li que foi feito isso daí. Eu li que foi feita uma pesquisa, né? Para saber se você desceria ou não. Para quem gosta de aventura. Quando estava falando da minha esposa que ela gosta de parque de diversões, né? Eu já não gosto. Eu já olho para o equipamento e falei, vem cá, cadê a ficha de manutenção? Qual foi a última... Cadê o pré-uso? Cadê o pré-uso? Não dá. Aí quando você vai nada contra, tá bom, gente? Nada contra quem vai. Quando você vai nesses parques de pracinha, que a polia é um pneu Garo 13. Meu Deus do céu. O estado das porcas, dos parafusos. Será que tem um engenheiro que assina isso aí, né? Quando a gente fala de empresas grandes, né, em ramos diferentes, a gente tem algumas ações que a gente só consegue, na manutenção, numa subestação, no sistema de sinalização, algumas coisas que a gente faz hoje, a gente só vai ver o resultado, seja positivo ou negativo, do que foi feito ou que deixou de ser feito com o decorrer do tempo. Sim. Então, é legal a gente ter colaboradores que trabalham há longo tempo numa empresa, que ele consiga pegar toda a história do que se tornou aquilo, né? Então, assim, os desafios de curto, médio, longo prazo? Eu acho que falar de manutenção com propósito quando eu vou ajudar na especificação de um material para engenharia, eu tenho que fazer um estudo daquilo, né? Quando a engenharia precisa fazer um estudo do que está implantando, né? E as nossas ações na manutenção, o plano de manutenção, ele é essencial. Como você estava falando de causa raiz, né? Exemplo, você citou um exemplo de um acidente, de uma coisa que foi feita ou não foi feita. A gente falou também sobre a importância de conscientizar as equipes na importância do trabalho, né? E o que vocês acham que hoje, na manutenção que a gente tem de preventiva, preditiva, qual que vocês acham que é evolução, né? A gente está comentando sobre monitoramento. O que vocês acham que
vai ser o próximo passo? O que espera? Qual o desafio para a manutenção e como a gente pode se preparar? A gente não tem como voltar no tempo, mas talvez a gente consegue orientar um sobrinho, um filho sobre o que estudar. Qual vocês acham que seria um diferencial hoje de alguém que quer trabalhar na MRS e que quer trabalhar no teleférico? Qual seria um diferencial de uma preparação para isso? Assim, eu acho que o primeiro passo, para ele começar numa área técnica, eu acho que a elétrica é o início de tudo. Né? A elétrica ou a mecânica, porque, cara, é tudo automatizado, né? A automação está aí, a automação está envolvendo várias áreas, né? Ela envolve tudo, ela envolve elétrica, eletrônica, área de TI, área de mecânica, já falei? Falou. Igual falando de curso técnico, né? Preparação para a vida profissional. Eu acho que o curso técnico hoje ele é somente a base, né? O curso técnico não te ensina, né, a trabalhar. Né? Ele te dá aquela base, os conceitos básicos para você se identificar ali e ver se, a princípio, se vai ser realmente aquilo que você quer, né, para trilhar dali para frente. Mas eu acho que o dia a dia, e principalmente essas trocas de experiência, igual você comentou, com um jovem aprendiz, é um estagiário que está entrando na empresa, é justamente o que o Pedro falou, é justamente esse direcionar a pessoa para aquilo que realmente... E a sua visão, né? Por você já ter aquela visão de como funciona, você já enxerga se o cara está apto para fazer aquela função ou não. Então, assim, é muito nessa conversa, nesse bate-papo, porque... É só no dia a dia que realmente o cara vai aprender ali a trabalhar e a dedicação, né? Porque se não se dedicar e buscar se aperfeiçoar naquilo, é igual um líder meu falava antigamente, se hoje você é bom, sempre vai ter um melhor do que você. Hoje não basta você ser bom naquilo que você faz, porque se você é bom, sempre vai ter alguém melhor. Então busque ser o melhor. Busque fazer sempre o melhor. Exato. Não ser apenas o bom. Igual você comentou, né? Aquele cara que vai lá, bate o ponto, faz aquele famoso feijão com arroz, bate o ponto lá no final do expediente e vai para casa tranquilo. Não se preocupa com nada, não tem aquela preocupação e ainda muitas das vezes se desmotiva. Exato. Você tá preocupado com isso por quê? Vai embora, rapaz, vai para casa, já deu seu horário. Então, assim, essa motivação que eu acho que tem que passar, né? Até principalmente para aqueles que estão entrando, né? Agora na empresa. É importante a nossa vida, ela é importante em todos os aspectos, né? Nosso momento de lazer, é importante a gente desligar, né, um pouco a nossa cabeça agora, embora seja difícil, que a gente vive numa correria e quando você, igual, exemplo, tirar férias, separar é um pouco difícil, mas eu acho que talvez do diferencial, e você que está ouvindo a gente, e está entrando na área da manutenção, de repente, lá no LinkedIn tem bastante jovem aprendiz, a molecada nova, né? Tem gente de 18 anos me chamando de tio, sabe? Tu percebe que você está ficando velho quando acontece isso, né? Mas tem gente que vai querer viver de maneira medíocre na sua vida profissional, e isso não só na área da manutenção, né? Eu vi uma citação de que ele fala o seguinte: se você tiver um leão aqui e tiver 10 pessoas da sua equipe, e o leão está cheio de fome, você não precisa ser o mais rápido. Se você for o quinto ali, o sexto, o leão não vai te pegar também. Então, olha o pensamento da pessoa. Às vezes a gente fala sobre competição, né? A competição sadia, de você buscar evoluir tecnicamente, melhorar. A gente defende, né, o nosso propósito, que é evoluir como pessoa, evoluir profissionalmente, ter reconhecimento, é o que a gente busca, né? E aí, sobre... Essa citação do leão, só voltando, eu achei incrível, cara. A pessoa fala assim: você não precisa ser o melhor, né? Você precisa só não estar naquela linha de corte, né? O cara tá preocupado. Lógico, gente, a gente precisa trabalhar, né? Eu sou apaixonado em não morrer de fome. Eu vi alguém falar isso aí. A gente precisa trabalhar, mas, cara, é muito bom quando você vai trabalhar num local que a segunda-feira não te aterroriza. Sabe? Eu já trabalhei em trabalhos que quando tocava a musiquinha do Fantástico lá no final do domingo, você, caraca, bicho, vou ter que... Pô. E a gente tem o poder, né, ou a oportunidade de fazer... Eu participei de um treinamento lá na empresa que falava sobre como fazer as segundas-feiras ficarem legais, né? Tipo, não fazer seu... E a gente tem esse poder, né? A gente tem essa oportunidade, na verdade, de transformar, às vezes, um sorriso, um
um DDS dinâmico, né? Sem ser aquilo explícito, só aquilo tá no papel, mas olhar... eu costumo muito levar chocolate, né? Vai fazer uma dinâmica. Uhum. E aí, só para compartilhar, né? A gente fez uma coisa lá na equipe que eu achei interessante, que eu peguei uma caixa de bis, né? E dei para um colaborador e falei assim, ó, divide de maneira justa para a equipe. Aí o cara foi, pegou a caixa de bis e dividiu a mesma quantidade de bis para cada um, recolheu os outros, deixou separado. Aí foi justo. Legal, foi justo. Aí, beleza, depois peguei uma caixa de bombom com bombons diferentes. Então já complicou. Então ali para ele já tava falando. Então assim, você tinha que conhecer o cara, de repente eu dou um serenato do amor pro Pedro, que se amarra num prestígio. Uhum. Aí eu expliquei à equipe, né, como a manutenção é assim, às vezes você coloca atividades diferentes, você precisa motivar. É importante a gente dar desafios que façam com que a pessoa consiga, né, dar aquele desafio que vai fazer a pessoa se motivar, ou às vezes você coloca uma coisa muito fácil para alguém que tem um potencial de fazer uma atividade. Não vou falar melhor não é a palavra, tá? Mas o tipo de atividade, e com certeza esse é um desafio enorme para a gente. Tentar falar menos aqui, tá bom, gente? Porque manutenção eu gosto muito de falar sobre, né? A gente nesse episódio não está se atendo, eu fiz questão da nossa conversa ser assuntos bem populares, assuntos comuns nossos, né, da nossa equipe, e não se ater muito a os tipos de preventivo, a gente já falou no primeiro episódio. E aí eu queria, para terminar daqui a pouquinho, já a gente falar sobre algumas frases que eu já ouvi na manutenção e a gente vai comentar sobre. Exemplo, na manutenção a gente fala que quem tem dois tem um e quem tem um não tem nada. Né? A gente que trabalha aí com... exemplo, não posso... Você imagina, você parar lá o teleférico no meio do caminho e não ter um plano de contingência. Né? Lá no metrô a gente tem diversas redundâncias para manter o trem rodando. Já ouviram essa frase alguma vez? Essa frase, até essa semana, surgiu lá no serviço, né? Porque fazendo orçamento, né, de materiais, tanto demandas para o restante do ano e já começando a ver orçamento, né, do próximo ano. Essa foi um assunto, assim, a gente falando de material, né, porque geralmente a gente fala muito, né, fazer mais com menos, redução, mas a gente sabe que na manutenção tem coisas que não pode faltar. Justamente se eu tenho um, para mim eu não tenho nenhum, porque se eu usar aquele, até o próximo chegar, se der problema em alguma coisa, vai parar. Então, assim, é verdade. Foi até um tema que eu tratei, a gente riu na hora que eu falei, filho, você está querendo me dar um só para mim não serve, tem que ter no mínimo 2 aqui, porque se eu tenho um, eu não tenho nenhum para mim aqui, pode me mandar mais material, porque senão vai parar. Mas é uma frase, cara, que acho que você vai escutar sempre. É verdade. Na manutenção, quem cuida de manutenção é uma frase corriqueira. E o nosso papel como mantenedor é, de forma estruturada, levar a necessidade, né? Exato. Preciso comprar X, mas por que você precisa comprar? Aí a gente vai definir da melhor maneira possível. Uma outra... e um assunto polêmico também sobre isso, aquela frase, sempre fizemos dessa forma. Ou seja... Você faz a atividade da mesma forma há não sei quantos anos. Por que você faz assim? Porque a gente sempre fez assim. O que vocês acham disso aí? Assim, não rola, não tem como mais. Até porque hoje você tem planos de manutenção, você tem software de manutenção, que você, em parte, quem pensa dessa forma parece que fica um pouco engessado, né? Não consegue andar, porque você começa a entrar um pouco, por mais que o cara de manutenção, ele também tem um pouco do burocrático, né? Que ele começa a ter que lançar as horas dele, ele começa a ter que preencher OS. Fala, mas a gente não fazia assim, sempre funcionou dessa forma. Cara, mas mudou. As coisas precisam ser claras. Quando eu sempre fiz dessa forma, mas essa forma que eu sempre fiz nunca apareceu para ninguém, nunca ninguém viu, nunca ninguém teve dados disso daí. Exato. Então, quando você precisa de alguns dados, dependendo do que você está fazendo, você tem que mudar. Né? E dar um passo para trás ou para o lado. Assim, a gente tem que parar com essa vaidade, né? Exemplo, se eu estou fazendo errado, ou eu posso fazer de uma maneira melhor, tudo bem. Estou mudando de direção, dar um passo para o lado. Eu acho que essas conversas que a gente tem, esse nível de sinceridade na manutenção, de conversar, olha, eu fazia dessa forma
Porque até então era a melhor forma, eu não quero citar o Cortella aqui, né? Que você fala fazendo o seu melhor até você ter uma oportunidade melhor de fazer. É isso, é exatamente isso. Então, eu acho que a vaidade nesse momento atrapalha. E aí, mais uma vez, né? Você que é líder, né? Nós somos líderes, ou qualquer instância de liderança, a gente tem a capacidade de sempre se questionar e receber o porquê, não como uma afronta, né? Mas receber o porquê. Primeiro, como uma oportunidade de você consolidar aquilo que você faz e tirar essa vaidade de reconhecer que aquilo que você está fazendo pode ter uma melhor forma de fazer. Sim, não estou nem falando de outras pessoas, estou tirando até eu como exemplo mesmo. Porque chega um momento que você pensa assim, pô, mas cara, mas isso aqui eu sempre fiz dessa forma, funcionou, mas, cara, Exato. Mas, se continuar assim, não dá. Bom, gente, cara, falar esse tempinho aqui passa muito rápido. Tem várias coisas que a gente gostaria de continuar falando, mas eu queria agradecer. Obrigado aí por ter participado desse segundo episódio. A gente vai ter oportunidade de fazer recorrências aí. Vou convidar vocês de novo para estar entrevistando outras pessoas junto comigo. Então, obrigado aí pela participação. Vamos lá, Everton. Então, agradecer, né? Já está encerrando aí, agradecer pela oportunidade mais uma vez. E acho que manutenção como propósito, acho como tudo na nossa vida, né? Acho que propósito a gente tem que ter para qualquer área, né? A gente tem que ter um foco. Eu acho que na manutenção, como a gente já mencionou, né, durante o programa, é a questão do realmente conhecer o ativo. Eu tenho que saber por que eu estou agindo daquela forma, não só fazer por fazer. Eu sempre fiz assim, mas por que eu faço dessa forma? Eu acho que tem que ter realmente esse foco. Não simplesmente seguir, eu tenho um procedimento da empresa. Mas quantas vezes eu peguei o manual do equipamento para saber como aquele equipamento funciona, o que ele precisa? Eu acho que é com esse propósito que a gente vai gerir da melhor forma. A manutenção preventiva, quer seja preditiva, a gente tem que entender. Eu acho que esse é o principal foco, é realmente conhecer. Exato. Bom, gente, esse foi o nosso segundo episódio. Obrigado aí por estar nos assistindo. O próximo, em breve, vai ser divulgado. Eu ainda estou seguindo ainda com a forma de não divulgar previamente, né, quem serão os entrevistados, mas é sempre bom falar de manutenção e vamos viver aí a manutenção com propósito. Fique ligado, se inscreva no canal, o vídeo completo sempre vai estar aqui no YouTube, tá bom? E alguns cortes aí no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Acompanhe aí nas redes, manutenção com propósito. Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima. Obrigado, Pedro e Everton. Valeu, Pedro. Valeu, Silvio. Obrigado. Boa tarde.